saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Está no ar o nosso Relógio Entrevista pelas ondas amigas dos 580 e também pelo app e pelo site, você que nos acompanha aí em outros estados. Que bom ter a sua companhia. Meus amados, lembrando que nesta terça-feira é celebrado o Dia da Gastronomia Sustentável. Mas você sabe do que isso se trata? Já ouviu falar? Bom, eu não. Agora, para falar melhor sobre esse assunto, eu vou ter o prazer de conversar, Entre esse assunto e outras dúvidas, eu vou ter o prazer de conversar agora com um nutricionista do Instituto Federal de São Paulo e doutor, em Ciência e Tecnologia de Alimentos, doutor Felipe Reis. Doutor, bom dia, querido. Bem-vindo, hein? Bom dia a todos os ouvintes do programa Manhã Melhor. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre gastronomia funcional. Ok, o prazer é todo nosso. Obrigado aí em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutor, explica pra gente aqui o que seria gastronomia sustentável? Bem, gastronomia sustentável, é uma denominação muito ampla, Se a gente pudesse falar de uma forma resumida, seria aquela produção, vamos dizer assim, aquela preparação que não pensa só naquele momento em si, no ato de cozinhar e de servir. Ele pensa em quem produziu, como foi produzido, como foi transportado, E aí, efetivamente, como aquela preparação foi feita e no pós, depois que a pessoa se alimenta, se gerou resíduo, não gerou resíduo, Ela pensa em tudo que a gente chama dessa cadeia de produção. Ok. Agora a segunda pergunta aqui, doutor. O que é o alimento sustentável? Como podemos identificá-lo? O alimento sustentável, então, é aquele alimento onde existe toda uma preocupação, desde lá do plantio até chegar no consumidor e como esse consumidor trabalha esse alimento e como ele finaliza em casa, Então, sem uso de agrotóxicos, principalmente da agricultura familiar, pequenos produtores, e aí a gente, como eu citei anteriormente, a gente pensa no transporte, então, que a gente chama de circuitos curtos, Sim. Eu comprar do pequeno produtor que vende na minha cidade, no meu bairro, que produz e vende. Então, é pensar tudo isso, Porque quando a gente vai num mercado, num hipermercado, supermercado, a gente não sabe quem produziu, de onde veio, às vezes veio de outro estado, aquela fruta, aquele legume. Então, sendo que aqui, muitas das vezes, do nosso ladinho, tem um agricultor familiar que está ali produzindo, às vezes sai até mais em conta o preço e com certeza mais saudável, Porque a gente pensa que quando a gente fala de agricultor orgânico ou agroecológico, ele não usa agrotóxicos, o transporte dele, como eu falei, o circuito curto, o trajeto que ele leva desde do campo, até o destino final, o consumidor, ele tem um pequeno trajeto, então não gasta tanto combustível, produção de CO2. Sim. Então é esse alimento que pensa na cadeia, sustentabilidade em todas as fases de produção. E aí, só complementando essa pergunta, a identificação se faz nisso, querer conhecer quem produz, aquele agricultor, se eu sei, eu entendo que em grandes cidades é um pouquinho mais difícil, mas sempre tem aquela feira, de sábado ou de domingo, em alguns bairros durante a semana, que geralmente quem está vendendo ali, alguns até foram no Ceasa, dos grandes distribuidores comprar. Sim. Mas existe muita gente que também produz nos seus pequenos sítios, nas suas pequenas hortas, que estão ali na feira de sábado, domingo, vendendo pra gente. Tá certo. E lembrando aos nossos ouvintes que eu estou conversando com o nutricionista do Instituto Federal de São Paulo, doutor Felipe Reis, sobre gastronomia sustentável. Doutor, qual é a diferença entre alimento saudável e o alimento sustentável?
acaba um termo englobando o outro, né? Muitas das vezes a gente pensa que o alimento saudável é só aquele que não é rico em gordura, açúcar, né? Mas na realidade, hoje em dia, quando a gente fala de alimento saudável, a gente também tá pensando no campo, né? Como ele é produzido, sem agrotóxicos, sem defensivos, né? Um manejo dessa produção um pouco mais consciente com relação ao meio ambiente e até a quem está produzindo, né? A gente sabe que os agrotóxicos podem causar câncer em quem produz, né, quando são borrifados nos alimentos. E vira e mexe aparece aí, né, a lista dos alimentos com maior teor de agrotóxico. Então, hoje em dia, a gente falar de um alimento saudável também está relacionado a essa questão. Não só a composição desse alimento em si, né, se é uma fruta, é um legume, não é um produto industrializado, mas também a forma de produção. Tá certo. Doutor, a penúltima pergunta que não quer calar. Quais os desafios enfrentados pela gastronomia sustentável? Os desafios da gastronomia sustentável, né, tá mais ligado ao estigma, né, ao preconceito que as pessoas têm de que um produto orgânico, um produto agroecológico é mais caro, ou se alimentar mais saudável sai mais caro. Mas se a gente vê, não, né? Até se a gente for pensar, se eu me alimento melhor com alimentos mais saudáveis, eu vou ter uma saúde melhor e com isso vou gastar menos com medicamentos, com internações, com problemas de saúde, agravos da saúde. Então, traz um benefício não só pontual, ali no ato da compra, de eu estar, né, quando eu compro desse pequeno produtor, eu estou girando a economia local, né, trazendo renda pro agricultor local, mas trazendo esse benefício para nós e para nossa família, né. Então, um dos grandes desafios é isso, né, tirar do consumidor esse preconceito de que vai sair mais caro, né? E infelizmente, quando a gente fala de uma alimentação mais saudável, uma gastronomia sustentável, eu não estou falando muito de comprar efetivamente algo já pronto, e sim preparar em casa, resgatar esse hábito de se cozinhar em família, cozinhar em casa. Obviamente que não tem como a gente não considerar que eu preciso me planejar para isso, eu preciso ter um tempo em casa para preparar minha alimentação, né? Cortar, descascar. Isso vai ter que fazer parte desse processo, né? Então, conscientizar tanto para esse preconceito do valor, mas também conscientizar as pessoas de que é preciso separar um tempo para realizar essa refeição, né? Não só no momento que eu vou ali comer, mas o preparo também, né? Resgatar esse hábito familiar de preparar o que nós vamos comer juntos, né? Ao longo da semana e por aí vai. Tá certo. Agora, doutor, para fechar, você tem alguma dica para quem quiser promover a alimentação sustentável? Se sim, fica à vontade para poder passar aqui para a gente, por favor. Se eu pudesse dar alguma dica, né, relativo tanto à parte nutricional quanto à parte gastronômica, seria isso: a gente repensar as nossas rotinas, repensar os nossos hábitos, trazer hábitos mais saudáveis para o nosso dia a dia, né, e resgatar os hábitos de culinária, né? Aquela receita de família, receita que a avó fazia, né? E frequentar mais feiras, né? As feiras de sábado e domingo, é tão gostoso, né? Quando a gente acorda um pouquinho mais cedo, tudo bem que, né, final de semana a gente às vezes quer dormir até um pouquinho mais tarde, mas é gostoso também acordar um pouquinho mais cedo, ir na feira, ver o produtor, quem está produzindo, o que está sendo vendido, trazer novos hábitos, resgatar, na verdade, né, hábitos que nossos pais, nossos avós tinham, trazer esses hábitos para o nosso dia a dia e fazer uma alimentação mais saudável. Tá certo. Belas dicas, doutor. Muito obrigado. Gente, eu conversei com o nutricionista do Instituto Federal de São Paulo, doutor Felipe Reis, sobre gastronomia. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor. Suas considerações finais, fica à vontade. Eu que agradeço, espero que possamos todos nós colocar em prática
hábitos mais saudáveis. Foi um prazer estar aqui com vocês, ouvintes da Manhã Melhor. E nos vemos numa próxima oportunidade. Ok, então, até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada, se de repente você não ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais.